Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está interessado na contratação do atacante Carlos Júnior, que joga na Arábia Saudita. O jogador pertence ao Al-Shabaab. E o Vasco está buscando um diretor de futebol, todo mundo já sabe. Já tem nomes citados como Bruno Costa, Eduardo Freeland do Avaí e também um nome citado que foi especulado no Vasco da Gama foi do Rodrigo Caetano, que hoje está na CBF, mas o Rodrigo Caetano recusou a proposta do Vasco da Gama e vai continuar ali, né, na CBF, ajudando a seleção brasileira. Bom, outro ponto é sobre goleiro, né? Essa novela sobre Léo Jardim, vai renovar, não vai renovar, ainda continua. E o Vasco, querendo ou não tá papando mosca. O Vasco está buscando outro goleiro para substituir o Léo Jardim, segundo o jornalista. Você vai saber nesse vídeo que o goleiro é esse. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar aí no botão do like. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tem muita gente aí esquecendo de clicar no botão do like. Então dá essa moral pra gente que é muito importante. E também, obviamente, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar aí a 7 mil inscritos até o final desse super mundial que vai acontecer. Tamo junto? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. A primeira informação é sobre esse atacante que está na tela. Carlos Júnior, de 29 anos, atacante do Al-Shabaab, que está emprestado ao Neon SC. Desperta interesse do Vasco da Gama. Revelado pelo Atlético Mineiro, o jogador se destacou na última temporada com 28 jogos, 15 gols e 3 assistências, na segunda divisão da Arábia Saudita. Números, querendo ou não, bons, né? Para um atacante, o número do Carlos Júnior, de 29 anos, a idade, querendo ou não é um jogador jovem, mas também não é um jogador velho, né? 28 jogos ele disputou na temporada que teve agora, 15 gols e 3 assistências. Números bons, na minha opinião, para centroavante, né? Para atacante. Ele hoje disputa a segunda divisão da Arábia Saudita. Esse é o maior ponto, né? Por mais que ele tenha bons números, ele joga na segunda divisão da Arábia Saudita. Então, querendo ou não, é um campeonato muito fraco. A primeira divisão da Arábia, ela tá evoluindo cada vez mais por conta dos investimentos que o Al Hilal faz, né, o seu elenco, o Al Nassr, etc. Agora, a segunda divisão é fraca, querendo ou não. Mas os números do jogador são bons. Vamos lá. Com um estilo de jogo agudo, veloz e bom poder de finalização, atua preferencialmente pelo lado direito, com um contrato vigente no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Inclusive o Al-Shabaab é o clube ali, né, que o Leandrinho tá jogando, né, e tudo mais, que o Vasco inclusive comprou o Paulinho Paula do Al-Shabaab também. O Vasco avalia sua contratação para reforçar o setor ofensivo. O valor de mercado do atleta é estimado entre 1,2 milhão de euros e 1,5 milhão de euros. A apuração foi dada pelo Luiz Amadeu e também pelo Léo do NT Vascaínos. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno? E aí, te agrada, não te agrada? Qual é a sua opinião em relação aí ao atacante Carlos Júnior, de 29 anos, que é jogador do Al-Shabaab, mas que hoje está emprestado ali para o Neon SC e disputa a segunda divisão do Arabão? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E aí tá aqui, né, para quem quiser ver mais coisas sobre o jogador, os números do jogador histórico, né, a temporada 24 e 25 do jogador no Neon, 13 jogos, 6 gols. No Al-Shabaab, em 2023 e 24, fez 27 jogos, 7 gols e 3 assistências. 22 e 23, 24 jogos, 12 gols e 2 assistências. Números bons, querendo ou não. 21 e 22, 30 jogos e 22 gols. Cara, querendo ou não, bons números, na minha opinião, tá? Bons números, na minha opinião, ali no Al-Shabaab. No Neon, hoje em dia, também tá em bons números. Cara, querendo ou não, um jogador que a gente não conhece. Eu, particularmente, não conheço. A cara dele me lembra algum jogador, mas eu não tá vindo na minha cabeça pra falar pra vocês. Mas não parece, né? Os números do jogador não é o número horroroso de um bagre. Não é o número do Lloyd Augusto, né? Lembrando, ele é atacante. É diferente de atacante para centroavante. Ah, o Vasco interessado no centroavante. Não, é um atacante que joga pelos lados. Ele prefere jogar pelo lado direito, ok? Não é uma sombra pro Verratti. É um jogador para jogar pelos lados ali de campo. Querendo ou não, hoje no Vasco, a gente tem um centroavante, que é o Verratti. A gente tem um ponto esquerda, que é um bom jogador, que é o Nuno Moreira.
E ponta direita tem um Ryan, mas o Ryan pode ser vendido a qualquer momento. Chegar uma proposta ali de milhões de reais da Europa, seja o que for, o Vasco deve aceitar, querendo ou não. Então não é garantido que o Ryan vai permanecer no Vasco. E aí o Vasco tem que buscar, querendo ou não, né, de qualquer maneira, um substituto pro Ryan para jogar no lado direito do campo, né? Tem o Lloyd? Tem, mas cara, pô, o Lloyd, né? O Lloyd até agora não demonstrou aquele futebol todo. Tem o Garré? Tem também, mas eu não acho que o Garré seja esse ponto. Eu acho que o Garré, ele vai desempenhar cada vez mais como meio campista, meio central, ali no lugar do Coutinho, tá? Por exemplo, Coutinho não renovou com o Vasco. Provavelmente o Vasco ali vai deixar o Garré como meio campista, né? O Diniz vai testar o Garré ali no meio campo do Vasco. Enfim, vamos ver o que acontecer nos próximos dias. Mas vai ter informações aí pra gente soltar pra vocês, né, em relação a isso. Bom, outra informação é sobre diretor de futebol, né? O Vasco até o momento não anunciou nenhum diretor foi contratado pelo Vasco até o momento. O Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco da Gama, falou, pós o sorteio da Copa do Brasil, né, que aconteceu, falou que o Vasco vai tentar anunciar aí, né? Provavelmente vai anunciar um diretor novo até o final dessa semana. Vamos aguardar, né? E aí vamos saber. Tem 3 nomes especulados, 4 na verdade. Bruno Costa do Fortaleza, Eduardo Freeland do Avaí, o Bruno Spindel, né? Do Flamengo, e também o Rodrigo Caetano, que é da CBF, né? Mas o Rodrigo Caetano já tem o seguinte, ó, o Vasco recebeu mais uma recusa do Rodrigo Caetano nos últimos dias. O Cruz Maltino tentou uma última cartada apresentando uma proposta salarial com um projeto esportivo levando em conta a estratégia de recuperação financeira do clube. O diretor agradeceu, mas informou para a diretoria do Vasco que vai cumprir o seu contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2026, né? A gente tinha aquela esperança de que talvez com a chegada desse novo presidente da CBF ia acontecer uma reformulação ali, né? Talvez o Rodrigo Caetano sairia, mas não foi o que aconteceu, né? Ainda mais agora ele não vai sair da seleção brasileira. Ele não vai sair da CBF, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele com o Dorival, com o Diniz, ele tava lá. Aí agora com o Ancelotti, tu acha que ele vai sair? Não vai sair, né? Querendo ou não. Então, é isso. Pra mim, o Rodrigo Caetano hoje é o melhor diretor do futebol brasileiro. Minha opinião, tá? É o melhor diretor hoje do futebol brasileiro, o Rodrigo Caetano. Tem a sua história com o Vasco da Gama também, né? Montou aquele elenco em 2011, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, e etc. É um excelente diretor, sem dúvida nenhuma. É um excelente diretor. Montou aquele elenco campeão ali do Galo, que foi 2021, 22, eu acho. Acho que foi por ali. 21, 22, né? Que é o Brasileirão, Copa do Brasil, etc. Enfim, é um excelente diretor. Se tivesse livre, o Vasco iria tentar, até os limites para tentar contratar o Rodrigo Caetano, mas não é o que vai acontecer. O Rodrigo Caetano vai permanecer na CBF e o Vasco tem que contratar um diretor. Querendo ou não, tem uma janela aberta. Desde o dia 2 aqui agora de junho, já tem uma janela de transferências aberta. Mas é uma janela que já se encerra ali na terça-feira da semana que vem. Então, é uma janela muito curta. Então, cara, a próxima janela já inicia mês que vem, que é em julho. Que é ali aquela janela que o Vasco realmente tem que contratar jogadores. Essa janela agora abriram extra por conta do Super Mundial. Então, vamos ver o que o Vasco vai fazer nessa janela aí de agora. Eu acho que não vai contratar ninguém, mas talvez contrate aí, né? O Vasco visa ali contratar 4 jogadores, 5 jogadores na janela do mês que vem, que é a de julho. Que aí a janela de julho, se eu não me engano, ela se encerra em setembro, eu acho. Eu acho que em setembro ela se encerra. Então, vamos aguardar, vamos esperar em relação a isso, tá? Outro ponto também é que essa situação do Léo Jardim, né, cara? O Léo Jardim é um excelente goleiro, sem dúvida nenhuma. Acho que isso não tem nem discussão na torcida do Vasco. Mas é um goleiro que tá pedindo 1,5 milhão de salário, 2 milhões de reais. Nem o Cássio, que é ídolo do Corinthians, ganhava isso. Nem o Fábio, que é ídolo do Cruzeiro, ídolo do Fluminense, ganha isso. Que são goleiros ali em alto nível. Hugo Souza, que tá na seleção brasileira, não ganha isso também. Então, cara, querendo ou não, cara, o Léo Jardim tava jogado na França, ninguém conhecia, ninguém lembrava de Léo Jardim. Não sabia nem da existência dele. Vasco deu a oportunidade dele jogar com a camisa do Vasco. Desempenhou muito bem, claro, mérito dele também. Mas aí agora, tem tudo pra virar ídolo do Vasco, claramente. Agora, pedia 2 milhões e meio a 2 milhões de reais a 1,5 milhão, 1,5 milhão até 2 milhões, né?
Porra, aí pra mim é um absurdo, né? E aí, querendo ou não, o Vasco tá procurando um goleiro para substituir o Léo Jardim, caso dê errado da negociação ali da renovação de contrato. Então aqui, ó, com a possível saída de Léo Jardim na próxima janela de transferências, o Vasco já busca um novo goleiro. Em resposta a essa situação, o clube carioca começou a sondar possíveis substitutos. Entre os nomes cogitados está o goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários da Colômbia. Aos 29 anos, Monteiro é um dos goleiros mais respeitados do país e defende o Milionários desde 2020. Atualmente, ele também faz parte da seleção colombiana, onde é reserva imediato de Camilo Vargas. Informação importante para a gente saber aí em relação a esse goleiro colombiano aí do Milionários. Eu particularmente não conheço, então não tenho nem o que dizer sobre esse goleiro, né? Para mim, realmente, é o que eu falei para vocês. Não sei quem é, não faço ideia quem seja, então não tenho muito o que opinar sobre ele. Mas sobre o Léo Jardim foi o que eu falei para vocês, cara. É um goleiro que, sem sombra de dúvidas, tem tudo para virar ídolo do Vasco, tanto ele quanto o Verratti. Falta realmente aquele título, não veio esse título ainda, né? Mas o Léo Jardim vai receber um salário ali de 1 milhão, o Vasco ofereceu 800 mil reais, mais metas e 5 anos de contrato. Hoje o Léo Jardim tem 30 anos de idade. O Léo Jardim ia ter contrato com o Vasco até os 35 anos de idade, recebendo o salário dele ali, ó, 800 mil reais mais metas. Ia ser um dos goleiros mais bem pagos do Brasil. E nem isso ele aceitou, cara. Então, querendo ou não, é claro, pode ser jogada de empresário? Pode ser. Até porque o Vasco tá devendo o empresário do Léo Jardim, que é o Paulo Pitombeira. Tá devendo ali sobre o Maxime e sobre o João Vitor, se eu não me engano, né? O Vasco tem uma dívida com esses jogadores. Então, cara, querendo ou não, é complicado, entendeu? Então, vários lados. Tem um lado do Vasco, tem um lado do goleiro também. A gente que é torcedor do Vasco, vê que perspectiva do Vasco hoje pra ganhar uma Copa do Brasil, um Brasileirão. Cara, é tipo de 0 a 100 é 10%. 5%, até mesmo 1%, né? A gente sabe que não tem elenco pra ser campeão do Brasileirão. Aí tu imagina, o Léo Jardim recebe uma proposta do Palmeiras. Tem mais investimento, entra em qualquer competição pra ganhar, pra vencer, pra ser campeão. É um Palmeiras que tem uma estrutura muito melhor do que a do Vasco. Paga em dia, não tem menor problema. Então, tem dois lados da história. Tem o lado do Vasco, que deu a oportunidade pro goleiro vestir a camisa do Vasco, ir pra seleção brasileira, etc. Recuperar o seu futebol. E tem um lado do goleiro também que ele não vê perspectiva de o Vasco campeão, né? Aí vai ser o Léo Jardim que jogou no Vasco e que não foi campeão de nada. Infelizmente a realidade do nosso clube é essa, tá? Então, gente, obrigado pela moral de todos, saudações vascaínas. Vai ter live daqui a pouco aí, ó, 2 horas, 2h05, 2h10 por ali. A gente tá ao vivo junto com vocês. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.